Desta vez chegou a vez da geometria. A geometria que tem tido uma relevância muito grande em vestibulares, em provas do Enem. E o que é que nós vamos fazer nesses minutos destinados à geometria? Nós vamos focar o nosso interesse, o nosso objetivo nos chamados prismas notáveis. Quem são os prismas notáveis? Nós temos dois sólidos chamados prismas notáveis. O paralelepípedo retângulo e o cubo, que de certa maneira é um caso especial do paralelepípedo retângulo. Agora veja, nós temos três elementos importantes que são inerentes ao interesse dos dois sólidos. Nós temos a expressão que calcula a diagonal, a expressão que calcula a área e a expressão que calcula o volume. Nós vamos lembrar como que é obtida a expressão da diagonal, a expressão do volume e a expressão da área. Primeiramente, para o paralelepípedo retângulo ou ortoedro. Apenas um detalhe, essa denominação alternativa, ortoedro, ela é muito importante porque ela justifica por que eles são notáveis. Orto é o prefixo de 90 graus, edro, face. Então, são os únicos sólidos de todos que têm todas as faces perpendiculares entre si, o que dá a eles uma grande aplicabilidade no dia a dia, nos objetos que nos cercam e, por conseguinte, são lembrados para compor as provas. Vamos à tela para começarmos a perceber melhor quem são esses sólidos e revisarmos os seus principais elementos. No paralelepípedo retângulo, nós temos 6 faces, todas perpendiculares entre si, e, como dissemos, diagonal, área e volume. Vamos à figura seguinte que vai nos localizar o objeto. Ali está ele. O A, o B e o C são as letras que tradicionalmente representam comprimento, largura e altura e são normalmente usadas para designar essas dimensões. Naquele triângulo interno, nós temos ali a diagonal como sendo a hipotenusa e note que os catetos, um deles é o cateto C, e o outro cateto é a própria diagonal da base. É importante lembrar que o teorema de Pitágoras será sempre o teorema que vai nos permitir acessar a essas relações todas, né? Uma aplicação de grande utilidade e de frequente uso. Vamos voltar à imagem para rapidamente deduzirmos a expressão da diagonal, que dependerá de duas aplicações de Pitágoras. Vamos à tela. Então veja, considerando o primeiro triângulo, o triângulo da face inferior, nós teríamos diagonal da face, por isso minúscula, igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Considerando o triângulo maior, o triângulo PQR, Pitágoras, de novo, nos dá aquela expressão, diagonal ao quadrado igual a diagonal pequena ao quadrado mais C ao quadrado. Se nós chamarmos essa expressão de 2 e a expressão anterior de 1, nós podemos substituir a expressão anterior na expressão chamada 2. Vamos em frente, na tela seguinte. Fazendo isso, nós chegamos à primeira grande relação, aquela ali. A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É importante observar que essa relação ela é válida para todos os paralelepípedos, né? E agora, precisamos definir a área e precisamos definir o volume. Veja, área nós podemos motivá-la como sendo, imaginando uma caixa que tem a forma paralelepípedo, um objeto muito presente à nossa volta, entendermos que a área pode ser dada ou entendida como sendo a quantidade de material necessária para construir uma caixa. Portanto, vamos planificar o paralelepípedo para percebermos que, na verdade, essa área é a junção de retângulos iguais 2 a 2. Vamos à tela. Então, veja, aí está o paralelepípedo e vamos fazer a planificação. Note, existem dois triângulos A por B, dois triângulos A por C e dois triângulos B por C. Como área de retângulo é dimensão vezes dimensão, então nós temos dois retângulos A por B, dois retângulos B por C e dois retângulos A por C, que nos leva a essa expressão que está na tela. Vamos lá. Portanto, a área total será exatamente aquela expressão, dois retângulos A por B mais dois retângulos A por C
mais 2 retângulos B por C. A nossa última expressão para o paralelepípedo é o volume. Agora, claro, intuitivamente, quando nós queremos o volume de um sólido, nós queremos avaliar o quanto ele ocupa do espaço nas suas dimensões. Se nós pegarmos a área da base e multiplicarmos pela altura, nós temos o volume. Mas o que é a área da base? É um retângulo A por B. E o que é a altura? C. Veja, o paralelepípedo é o único sólido cujo volume é diretamente o produto das suas dimensões. Isso decorre da sua ortogonalidade generalizada. Vamos à tela para fecharmos a última expressão relativa ao paralelepípedo. Como volume área de base vezes altura, nós teríamos na tela seguinte a expressão final, ajustada a esse paralelepípedo, que é V igual a A vezes B vezes C. Com isso, nós fechamos o paralelepípedo. Agora veja, quando nós falamos que as medidas A, B e C são medidas quaisquer, não há restrição alguma com relação a essas medidas e, portanto, não há nenhuma restrição quanto à possibilidade de elas serem iguais. E se elas forem iguais, o nosso sólido chamado paralelepípedo está promovido a cubo ou hexaedro regular. Por que promovido? Porque nós sabemos que o cubo ou hexaedro regular é um dos 5 honoráveis sólidos perfeitos que o nosso mundo geométrico admite, né? E não só um dos 5 perfeitos, como o mais conhecido deles. Vamos voltar para a tela para ver o que é o cubo. Então, cubo ou hexaedro regular. A denominação regular é que lembra esse fato de ser sólido perfeito. Ali estaria a imagem, claro que as arestas são todas iguais, e note que existe um triângulo também, retângulo, do qual nós vamos extrair a expressão da diagonal. Veja a tela seguinte. Pitágoras no triângulo menor nos daria a diagonal do quadrado. Claro, muita gente já sabe disso. Se um quadrado tem um lado A, a sua diagonal vale A raiz de 2. Vamos à tela seguinte, para fecharmos a expressão da diagonal. No triângulo maior, diagonal ao quadrado é igual a diagonal pequena ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo o valor dessa diagonal, nós chegamos a uma expressão que nos dá a diagonal do cubo como sendo A raiz de 3. Ou seja, observe bem, no cubo, a diagonal do quadrado, A raiz de 2. A diagonal do cubo, A raiz de 3. Falta estabelecer a área e estabelecer o volume. Mas são relações muito fáceis de serem obtidas, porque a figura é regular, as suas faces são todas iguais, são todas quadradas, então a área vai ser a junção dessas faces todas e o volume vai ser, mais uma vez, área de base vezes altura. Vamos ver ao que isso nos leva. Então, nós teríamos essa área como sendo 6 vezes A elevado ao quadrado, já que planificados seriam 6 quadrados, e na tela seguinte, nós teríamos o volume, área de base vezes altura, A ao quadrado vezes A, volume igual a A elevado ao cubo. Na verdade, essa denominação alternativa, hexaedro regular ou cubo, está também ligada a essa expressão do volume, né? Que o volume sendo dado por aresta elevado ao cubo. Na parte prática, que nós vamos agora na sequência apresentar, foram escolhidas 3 questões da prova do Enem de 2009. Veja, essas questões do Enem, essa modelagem de questões, é muito fácil de ser encontradas em questões similares em todos os vestibulares tradicionais do país. Realmente são 2 sólidos que têm um retrospecto excepcionalmente favorável. E são muito favoráveis também para questões contextualizadas, que pegam situações do dia a dia. Vamos ao primeiro exercício. Veja o enunciado na tela. O nosso primeiro enunciado. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões internas 5,1 metros de comprimento, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Ou seja, o A, o B e o C são essas medidas, né? Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de um cubo com 1 metro de aresta, cada uma delas, e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Note que essa questão, ela naturalmente, na mesma questão, ela já envolve o paralelepípedo e o sólido hexaedro, ou cubo, né? É muito comum isso, essa mesclagem. Na resolução, então, ele quer saber
o quê? Vamos voltar à tela. Qual é o número mínimo de viagens para transportar todas essas caixas? Então, alternativas 10, 11, 12, 24 e 27 viagens. Na nossa solução, nós teremos que fazer o quê? Calcular a capacidade do caminhão, evidentemente, e ver, levando em conta o tamanho da aresta de cada cubo, qual é o número de caixas que cada viagem vai levar. E aí dividir o total de caixas pela capacidade do caminhão em cada viagem. A resolução segue esse roteiro. Vamos voltar à tela. Veja, em uma viagem, qual é a capacidade do nosso caminhão? São 5 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar um total de 20 metros cúbicos, né? Ora, claro que, como cada caixa usa 1 metro cúbico, é 1 vezes 1 vezes 1, e o esquema ao lado indica isso, nós teríamos 5 caixas na direção do comprimento, 2 caixas na direção da altura e 2 caixas na direção da largura. Portanto, 5 vezes 2 vezes 2 nos dá um total de 20 caixas. Como são 240 o total, claro que o número de viagens, que nós chamamos de NV, vai nos dar 240 sobre 20. 240 sobre 20, naturalmente, 12 viagens. A alternativa correta foi a alternativa C. Nesse modelo, nós vimos exatamente essa possibilidade, né? Nós tínhamos uma capacidade de carga, tínhamos os cubos que seriam transportados, avaliamos a quantidade de cubos em uma viagem, dividimos o total disponível de cubos e conseguimos a alternativa C como alternativa correta. Veja agora uma segunda questão também do Enem de 2009. Vamos à tela. No nosso segundo exercício, nós temos a seguinte condição. Uma empresa que fabrica esferas de aço com 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, qual é o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa? E temos ali as alternativas, 4, 8, 16, 24, 32. Veja, nesse caso, nós temos um volume dado por um número expressivamente grande, né? Claro, como o volume de um cubo é A elevado ao cubo, naturalmente que nós resolveremos esse exercício quando conseguirmos estabelecer o tamanho da aresta. E esse tamanho da aresta, relacionado com a esfera, vai nos permitir o raciocínio final do exercício. Como encontrar a aresta de um cubo se o número que expressa o volume é um número tão grande? Usando uma ferramenta fantástica chamada decomposição em fatores primos. Sempre que existir a necessidade de tirar uma raiz maior, a alternativa mais favorável é essa. Com a decomposição em fatores primos, nós conseguiríamos, com relativa facilidade, obter esse elemento essencial, que é a aresta do cubo. Vamos voltar à tela para ver como se faz isso. Então, a caixa é cúbica, volume é V igual a A elevado ao cubo, e A elevado ao cubo igual a 13.824. Vamos para a tela seguinte. Ali está a decomposição, né? Nós vemos que o fator 2 ele vai aparecer um certo número de vezes, até fazer esse desmonte, uma operação bem simples, de tal maneira que quando nós agruparmos todos os fatores primos, nós temos que 13.824 é igual a 2 elevado à nona potência vezes 3 elevado à terceira potência. Portanto, o A vai ser a raiz cúbica disso. Mas veja que agora é fácil tirar a raiz cúbica, porque nós temos 2 elevado à nona vezes 3 elevado à terceira. Como a raiz de um produto é o produto das raízes, raiz de 2 elevado à nona é 2 à terceira, raiz de 3 elevado à terceira é 3. 8 vezes 3, 24. 24 é o valor da aresta, 24 centímetros. Veja então, se a nossa aresta vale 24 centímetros e o raio da esfera é igual a 6, naturalmente que o seu diâmetro é igual a 12. Logo, duas esferas lado a lado perfazem um total de 24 centímetros com os seus diâmetros em linha. Ou seja,
na direção de cada aresta serão possíveis de encaixar duas esferas, exatamente duas. Com isso, nós temos a noção perfeita para avaliarmos a capacidade de cada caixa. Vamos voltar à tela. Ali nós temos o esquema, exatamente aquela ideia, né? São duas, duas e duas. Portanto, a capacidade da caixa, duas na largura, duas no comprimento, duas na altura, total de 8 bolas. Correta a alternativa B. Nesses preciosos minutos destinados à geometria, nós temos tempo para mais um exercício. Também uma questão do Enem de 2009, que vai envolver paralelepípedo e cilindro, que de certa maneira, como o elemento que nos interessa é o volume, o cilindro é uma espécie, entre aspas, de paralelepípedo de base redonda, né? Por quê? Porque o volume vai ser área de base vezes altura também. Mas vamos à tela para observarmos a terceira questão. O enunciado é o seguinte: em uma padaria há dois tipos de forma, formas 1 e 2, conforme mostra a figura abaixo. Veja, uma delas é uma forma de base quadrada e a outra de base circular, representadas por A1 e A2. L é o lado da base da forma quadrada e R é o raio da base da forma redonda. A1 e A2, as áreas das bases, 1 e 2, e V1 e V2, os seus volumes, respectivamente. Mas veja agora, as formas têm a mesma altura e o exercício estabelece que elas devem comportar a mesma quantidade de massa. Assim sendo, qual é a relação entre R e L? Veja, nesse caso, os volumes são correspondentes. Quer dizer, a intenção da panificadora é produzir quantidades iguais nos dois formatos, né? Então, nós teremos que fazer o quê? Achar as expressões respectivas aos dois volumes e confrontá-las. Como fazer isso? Na próxima tela. Vamos lá. Aí estão as alternativas, né, que colocam essa possível relação entre os dois. E na tela seguinte, nós iniciamos a resolução. Então, o volume da forma quadrada, se é um paralelepípedo, é área de base vezes altura. Como a base é quadrada, o nosso volume 1 vai ser L ao quadrado, que é o lado do quadrado, vezes H. Então veja, o volume 1 está aí. Vamos à tela seguinte para ver o volume 2. Como é volume de um cilindro e também área de base vezes altura, a base é um círculo. Claro, o volume de um círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes H. Se V1 igual a V2, nós confrontamos L ao quadrado vezes H é igual a πr ao quadrado vezes H. Simplificamos o H, daí o L é a raiz quadrada de πr ao quadrado. Claro, mas raiz quadrada de πr ao quadrado é raiz de π vezes raiz de r ao quadrado, que nos leva à expressão final. Para que as formas tenham os mesmos volumes, o lado L deve ser igual a r vezes raiz de π. Com isso, a alternativa correta é a alternativa D. Felicidades!